Fiat Fastback Impetus 2026 Hybrid, o híbrido leve da Fiat. Compensa você pagar 40 mil a mais para ter um Fastback híbrido leve? Oi! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal Auto Agora com BR. Um prazer enorme ter a sua companhia junto aqui com a gente. Dá seu like pra gente, se inscreva no canal, acione o sininho que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver um vídeo como este daqui. A Fiat incluiu no seu SUV Coupé, o Fastback, um sistema que eles chamam de híbrido leve. Ele tem um motor elétrico, ele tem uma bateria, porém, esse motor elétrico não traciona as rodas, diferente dos híbridos que nós estamos acostumados. Esse motor elétrico, ele entrega mais torque para o motor a combustão e, consequentemente, o carro vai consumir menos combustível. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para você tudo o que mudou no Fiat Fastback 2026 e também fazer o comparativo de consumo entre o Fastback T200 sem sistema híbrido leve e o Fastback Hybrid com o sistema híbrido leve. E o que mudou na linha 2026 do Fiat Fastback? Vamos começar mostrando para você aqui na frente. A frente do Fastback 2026 continua com o capô com aqueles vincos bem acentuados e a principal mudança está na grade. O desenho da grade é totalmente novo, ela foi redesenhada. O símbolo da Fiat bem grande colocado ali no centro. Os faróis são em LED, com assinatura em LED na parte superior. Já no para-choque, ele ganhou ali nas entradas de ar, ele ganhou detalhes em preto para reforçar o visual esportivo. E na parte inferior, uma outra grade com os faróis, as luzes de neblina também em LED. E o desenho lateral do Fastback 2026 continua o mesmo. No desenho lateral, o que mais chama a atenção no Fastback é realmente a caída no teto na parte traseira. A área envidraçada é grande, moldura dos vidros na cor preta, nas colunas das portas apliques, porém esses apliques eles são adesivos, eles não são plásticos. Os retrovisores também com capa preta e lâmpada repetidora, lâmpada sinalizadora em LED. Maçanetas na mesma cor da carroceria, inclusive passa por elas ali um vinco que começa no paralama. As caixas das rodas são com molduras na mesma cor da carroceria. Já as rodas na versão Impetus são 18 polegadas e os pneus 215/45 R18. Se as dimensões do Fiat Fastback não mudaram em relação a versão que era vendida até 2025. Aqui nós estamos falando da versão 2026. Comprimento dele de 4,44 metros, a largura de 1,98 metros, distância entre os eixos de 2,53 metros. A altura dele, 1,54 metros, sendo que a altura mínima do solo é de 198,6 milímetros. O ângulo de entrada de 20,2 graus e o ângulo de saída 24,5 graus. Item de série na versão Impetus, quando você fecha o Fastback com o controle que está na sua mão, ele rebate os retrovisores. E o desenho da traseira do Fiat Fastback continua chamativo. E na traseira, você observando a partir do teto, a antena estilo barbatana de tubarão, o vidro bem inclinado, conforme você levanta a tampa do porta-malas, o vidro está ali, levanta junto, as lanternas são bipartidas, invadem a tampa do porta-malas, a inscrição Fastback, que é o que dá nome ao carro, e do lado direito T200 Hybrid, que é para identificar que se trata da versão híbrida. Os refletores estão colocados nas extremidades, na parte superior do para-choque. Para-choque na mesma cor da carroceria e esse monte de coisinha redonda que você está vendo aí no para-choque é exatamente
o sensor são os sensores de estacionamento. E a principal qualidade do Fiat Fastback, principalmente para quem tem família e costuma viajar bastante, é nada mais nada menos do que o porta-malas, que você pode abrir pelo sensor, apertando 2 vezes, o porta-malas está aberto. Só que ele não levanta automaticamente. Capacidade do porta-malas de 600 litros, os bancos podem ser rebatidos 60-40, 40-60 e totalmente rebatidos quando vai atingir a capacidade de 1.087 litros. E aí já levantei o capô do Fastback Impetus Hybrid, que eu estou mostrando para você, exatamente para falar sobre a motorização e como funciona esse sistema híbrido leve. O motor é o conhecido 1.0 3 cilindros da Fiat, o Turbo 200 Flex T200. Potência dele, 125 cavalos com gasolina, 130 quando está abastecido com etanol. E o torque de 20,4 kg ou 200 Nm, que é exatamente o que dá nome ao motor T200. Esse torque é obtido tanto com etanol como gasolina. Incluíram nele um motor elétrico que está na posição dianteira transversal, com tensão de 12 volts e 3 kW. Esse motor elétrico entrega mais torque para o motor a combustão. E esse sistema de propulsão trabalha com o câmbio automático CVT que simula 7 marchas e opção de trocas manuais na alavanca ou borboletas no volante. E no interior, o Fiat Fastback 2026 ganhou detalhes aí escurecidos. Parte superior do painel escurecida, já a parte inferior numa cor mais clara para esta situação aqui, que você tem os bancos de couro também mais claros, que são opcionais. O volante é multifuncional. E o volante multifuncional de 3 raios tem ajuste de altura e também ajuste de profundidade. Entre as múltiplas funções que você pode acessar pelo volante, tem a tecla Sport, que é para dar um desempenho melhor do carro, as borboletas, no caso aqui para você trocar as marchas de maneira manual. Nesta borboleta onde está marcado o sinal de mais, é marcha para cima, e nessa borboleta com o sinal de menos, marcha para baixo. E um detalhe interessante, para você controlar o volume do multimídia, seja ele conectado com um celular ou que ele esteja, por exemplo, numa emissora de rádio, o controle do volume está aqui, ó, nessa parte de baixo do volante. E do outro lado, você troca as funções. Por exemplo, ele está no rádio, você quer passar para o seu dispositivo que está conectado, essa troca acontece aqui, deste outro lado. E você também pode passar o rádio do FM para o AM ou AM para o FM e vice-versa. Painel de instrumentos de 7 polegadas, full digital com tela TFT personalizável. Sistema multimídia tem a tela de 10,1 polegadas. Você pode espelhar o celular com Android Auto, também Apple CarPlay. O sistema de som tem 2 alto-falantes dianteiros, 2 alto-falantes traseiros. Ele tem entrada auxiliar, também 2 portas USB, uma do tipo A e a outra do tipo C. O ar-condicionado digital de uma zona, você pode comandar, mudar a temperatura, mudar a posição da ventilação através do multimídia. Também pode ajustar temperatura e a velocidade da ventilação pelo comando manual colocado aqui no painel. Esse espaço é para o carregamento do celular sem fio e ao lado as portas USB, tanto USB-A como USB-C. E aí no console ainda a alavanca do câmbio CVT que simula 7 marchas. Por essa alavanca você também pode fazer as trocas de maneira manual. Lembrando que no volante também tem as borboletas para você fazer essas trocas de marcha. E logo abaixo a tecla
do freio de estacionamento eletrônico e também o acionamento do auto hold, que é aquele sistema que conforme você para o carro, você pode tirar o pé do freio que ele está parado. Ao pisar no acelerador, ele desacopla os freios para que você continue colocando o carro em movimento. Os ajustes dos bancos do Fiat Fastback Impetus 2026 são manuais. E esta cor clara no banco de couro é item opcional. O teto solar no Fiat Fastback Hybrid versão Impetus também é item opcional. O custo dele está no pack Sunroof, R$ 4.990, o que inclui o espelho no para-sol dos dois lados para motorista e passageiro com iluminação, faróis de neblina em LED, moldura dos paralamas na cor da carroceria e o teto solar panorâmico. E aqui é o espaço interno traseiro do Fiat Fastback 2026 versão Impetus. No meu caso, 1,78 m de altura, banco do motorista ajustado para minha estatura. Você percebe que eu tenho bom espaço para a perna, tenho bom espaço aqui para a cabeça e também para ombro, então não tenho o que reclamar não. Agora, para minha estatura, sentado no meio, a coisa complica um pouquinho, tá? O túnel não é tão elevado assim, mas mesmo assim fica numa posição um pouco desconfortável aqui para as pernas. Inclusive até porque esse console avança bastante aqui para a parte traseira, apesar de no console ter saída de ar, ter porta USB, mas para minha estatura, sentar aqui no meio já não é tão confortável. Deixa eu aproveitar e dar um recado para você, porque estão me perguntando quem fez a capa personalizada do autoagora.com.br. Essa capa personalizada é da BW Tower Celtec. Eles estão num quiosque lá no Shopping Atrium Santo André. A BW Tower Celtec, além de uma variedade de produtos eletrônicos, também confecciona essas capas personalizadas que você pode usar para você ou no smartphone da sua equipe de trabalho. Entre em contato com a BW Tower Celtec. O Instagram deles é @BWTowerCeltec, o céu com 2 L's, e eles estão no quiosque no Atrium Shopping Santo André, bem próximo à entrada principal. E enquanto eu rodo com o Fiat Fastback Hybrid, o Fiat Fastback híbrido leve, para fazer a média de consumo na cidade, já aproveito também e conto para você como é que é dirigir esse carro. Logo de cara já peguei uma área aqui que tem paralelepípedo, tá? Então dá para sentir bem o trabalho de suspensão dele, que é um trabalho de suspensão bem interessante. Atende bem sim as necessidades de um veículo desse porte e lógico, passando andando devagar, sem dúvida nenhuma. Agora no que diz respeito, por exemplo, à aceleração. Ele tem um arranque interessante, um arranque bom, que dificilmente você vai precisar usar isso na cidade, mas desempenha bem sim. Esse câmbio CVT que simula 7 marchas, ele é bem interessante. Ele tem essa simulação de marchas, mas enquanto você está dirigindo, principalmente na cidade, que você está andando em baixa velocidade e tudo mais, não parece que o carro tenha câmbio, tá? As marchas vão sendo trocadas aí de maneira gradativa, sem maiores problemas, sem maior desconforto, né? Porque às vezes acontece de você ter aí um câmbio automático que conforme vai trocando as marchas você sente aquele tranco, ou sobe demais o giro do motor, alguma coisa nesse sentido, né? Aqui não, ele desempenha bem sim. Passando em lombada, passando em valeta, a altura em relação ao solo dele é bem legal, né? Você não tem o problema do carro raspar a parte de baixo, raspar o assoalho ou a frente numa lombada. Então ele tem uma boa altura do solo e nessas condições de cidade, onde você vai fazer em manobras de estacionamento, por exemplo, a direção elétrica está bem ajustada, está bem acertada
e te oferece conforto na hora de fazer essas manobras. Então, para dirigir o carro na cidade, ele é muito confortável, um isolamento acústico legal, os bancos confortáveis, tem um espaço interno bom para quem senta no banco de trás e também uma capacidade de porta-malas bem interessante. Visual dele, por ter essa queda na traseira que eles chamam aí de SUV Coupé, é um visual chamativo. Então você pode dizer que você tem aí um carro com um visual esportivo, né? Um carro com visual esportivo, mas também pode ser familiar e pode ser utilizado para o trabalho. Está bem interessante o Fiat Fastback Hybrid 2026. E agora eu te conto qual é o consumo do Fiat Fastback com o sistema híbrido leve e o Fiat Fastback sem esse sistema híbrido leve. Então vamos lá. A média que está registrada no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro para o Fiat Fastback híbrido 2026, abastecido com gasolina, é de 12,6 km por litro. Já o Fiat Fastback T200, com o motor turbo, sem o sistema híbrido leve, o consumo dele é de 12,1 km por litro. Sendo assim, a autonomia do Fiat Fastback híbrido leve, com tanque de 45 litros, é de 567 km. Já a autonomia do Fiat Fastback T200, sem o sistema híbrido leve, é uma autonomia de 544,5 km. O Fastback híbrido proporciona uma autonomia maior de 22,5 km por tanque. O preço médio da gasolina, registrado em setembro pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, é de R$ 6,20. Isso vai representar uma economia de R$ 11,47 por tanque. E com etanol? E quando eu abasteço o Fiat Fastback híbrido e o Fiat Fastback T200 sem o sistema híbrido com etanol? Segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro, com etanol, o Fiat Fastback híbrido leve faz na cidade 8,9 km por litro. Já o Fiat Fastback T200 sem o sistema híbrido leve, ele faz na cidade 8,5 km por litro. Sendo assim, a autonomia do Fiat Fastback híbrido é de 400 km, 400,5 km, isso num tanque de 45 litros. Enquanto que a autonomia do Fiat Fastback T200 sem o sistema híbrido na cidade com o tanque de 45 litros vai ser de 382,5 km. E o Fastback Hybrid roda 18 km a mais com um tanque. Com o preço médio do etanol de R$ 4,17, ao rodar na cidade com o Fastback híbrido leve, abastecido com etanol, a economia é de R$ 8,84. E aqui no Auto Agora com BR eu sempre faço a minha avaliação de consumo, dirigindo o carro nas condições mais próximas aí que se encontra no dia a dia, né? Então, nesse caso aqui, eu rodei na cidade num percurso de 36,6 quilômetros. Não peguei muito trânsito não, tá? E esse Fiat Fastback Impetus Hybrid foi entregue gentilmente pelo Grupo Stellantis, pela Fiat, para que a gente fizesse esse vídeo para você, abastecido com 100% gasolina. E nesse trajeto que eu rodei dentro da cidade, a média que eu consegui fazer com ele de consumo foi de 14,8 km por litro. Ou seja, uma média melhor do que aquela que está registrada no Inmetro, que é de 12,6 km por litro quando está abastecido com gasolina. Feita então essa média de consumo rodando na cidade, está na hora de ir para a estrada, está na hora de ir para a rodovia para saber qual é a média de consumo de combustível do Fiat Fastback Hybrid, o Fiat Fastback híbrido leve.
Enquanto eu rodo com o Fiat Fastback Hybrid, o Fastback híbrido leve da Fiat, na estrada, na rodovia, aproveito também, além de fazer a média de consumo, aproveito também para contar para você as impressões ao dirigir desse carro. Em relação ao Fastback anterior, 2025, esse aqui é o 2026, não tem diferença nenhuma naquilo que diz respeito à performance dele, tá? O motor 1.0 3 cilindros turbo, T200, ele atende bem, te oferece boas acelerações e retomadas. Tem o módulo Sport, que é para deixar ele um pouquinho mais esperto, mas dificilmente você vai ter necessidade de usar esse módulo Sport, porque com o módulo Sport você gasta um pouco mais de combustível. Então, quando você tem que fazer uma aceleração, uma retomada, ele responde bem. A direção com assistência elétrica também está bem calibrada para essas situações aqui de estrada. Quando você vai fazer uma curva aí que é um pouco mais fechada, ela é firme o suficiente para te dar segurança. E aí, no caso das manobras de estacionamento, né, ela é leve para você fazer essa manobra com bastante conforto. O sistema de suspensão também está bem calibrado. Quando você passa aqui nas imperfeições do asfalto, eu passei agora também, pouco do incômodo que isso gera vem aqui para dentro da cabine. O isolamento acústico dele também é bem interessante, numa velocidade média aqui de 100 km por hora, que é o que eu estou fazendo agora. Não tem aquela sensação de ruído e tudo mais, e olha que eu estou com o ar-condicionado ligado, hein? Não tem aquela sensação de ruído e por aí afora, então é um carro que atende bem, roda bem sim quando você está na rodovia ou quando você está na estrada. O interessante aqui da história desse carro, para quem pretende viajar, para quem tem necessidade de viajar e precisa levar bastante bagagem, é exatamente a capacidade do porta-malas dele, que é bem generosa. E no desempenho, não tem maiores problemas não. Você vai gostar do Fiat Fastback T200 Hybrid. Essa versão aqui que eu estou avaliando é a versão Impetus, que é a versão topo de linha. Vamos conferir então qual é o consumo do Fiat Fastback Hybrid e o consumo do Fiat Fastback T200. O Hybrid tem um sistema híbrido leve e o T200 é só o motor turbo 3 cilindros. Qual é o consumo na rodovia, na estrada? Registrado no Inmetro, no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, o consumo do Fiat Fastback híbrido leve é de 13,9 km por litro, enquanto que o Fastback T200, abastecido com gasolina, no Programa de Etiquetagem Veicular do Inmetro, é de 14,3 km por litro. Por quê? Porque quando você está na estrada, quando você está na rodovia, pouco se utiliza do sistema híbrido, né, que coloca mais torque no motor. Por isso, então, essa diferença de consumo entre o que tem sistema híbrido e o que não tem. No caso, o que não tem, ele tem um consumo melhor na rodovia, na estrada. Já a autonomia do Fastback Hybrid, o Fastback híbrido leve, abastecido com gasolina, num tanque de 45 litros, é de 625,5 km. O T200 roda 18 km a mais por tanque, com preço médio da gasolina a R$ 6,20, segundo a Agência Nacional do Petróleo. O Fastback T200 vai te proporcionar uma economia de R$ 7,75 por tanque. Agora, rodando com etanol também tem diferença. O Fiat Fastback Hybrid, o híbrido leve da Fiat, abastecido com etanol, rodando na estrada, o consumo dele, segundo o Inmetro, no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, é de 9,8 km por litro. Já o Fastback T200, abastecido com etanol, segundo o Inmetro,
o consumo é de 10,1 km por litro. E a autonomia do Fiat Fastback híbrido leve rodando na rodovia com um tanque de 45 litros é de 441 km, enquanto que o Fiat Fastback T200 sem o sistema híbrido leve, tanque também de 45 litros, vai te dar uma autonomia de 454,5 km. E o Fastback T200 sem o sistema híbrido leve roda 13,5 km a mais por tanque, com o preço médio do etanol a R$ 4,17. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a economia vai ser de R$ 5,58 por tanque. E rodando na rodovia com o Fiat Fastback abastecido com 100% gasolina, a média que eu consegui obter foi de 15,5 km por litro. Isso mesmo, 15,5 km por litro rodando na rodovia. Uma média bem melhor do que aquela que está registrada no Inmetro. E agora que eu já mostrei para você qual é o consumo do Fiat Fastback Hybrid com o sistema híbrido leve e o Fiat Fastback T200, que não tem o sistema híbrido leve, vale comentar a questão de preço, a diferença de preço entre um e outro. O Fastback T200 custa R$ 119.990. É essa a versão. Fiat Fastback T200 2026, R$ 119.990. O preço do Fiat Fastback Audace T200 Hybrid é de R$ 159.990. Uma diferença de R$ 40 mil entre um e outro. Porém, vale destacar, o Fiat Fastback Audace T200, ele tem mais equipamentos do que o Fiat Fastback T200 sem o sistema híbrido. Não existe aí, por exemplo, um Audace que não tenha sistema híbrido. E para você entender realmente qual é essa diferença de equipamentos, no descritivo do vídeo eu deixo para você aí marcado direitinho quais são os equipamentos que tem na versão T200 e os equipamentos da versão Audace Hybrid, além do sistema híbrido leve. Depois de conhecer aí as principais diferenças entre o Fiat Fastback Hybrid e o Fiat Fastback T200, inclusive no que diz respeito a preço, tenho certeza que você está curioso para saber o que oferece essa versão, que afinal de contas a versão Impetus é a versão topo de linha com o sistema hybrid do Fastback. Tudo que eu mostrei para você até agora é item de série, com exceção desse acabamento claro dos bancos e também o teto solar. Já falei inclusive quanto custa isso e no caso do teto solar, qual é o pacote que ele integra. Vale a gente ressaltar que o Fiat Fastback Impetus ele tem o sistema ADAS, que é aquele sistema de auxílio ao motorista, onde ele vai lendo aí a distância do carro que está na frente, se for no caso também preciso, ele pode dar uma freada. Ele tem os sensores de estacionamento dianteiro e sensor de estacionamento traseiro. No caso, integra também os itens de série, o sistema que acompanha a calibragem dos pneus, o TPMS, caso um pneu ele venha a baixar aí a pressão, vai te mostrar no painel de instrumentos. Os airbags, que são itens obrigatórios, os airbags dianteiros, né? Além dos airbags dianteiros, ele também tem mais 2 airbags. Tudo isso item de série na versão Impetus. Multimídia, já mostrei para você como é que é, já falei para você como é que é. Câmera de ré também é item de série nessa versão Impetus. Ou seja, é uma versão bem equipada
E a exceção fica por conta aí do teto solar e também do sistema aqui de bancos que tem a cor clara. Mas para não ter dúvida nenhuma, aqui no descritivo do vídeo eu vou deixar relacionado para você quais são os itens de série. Todos eles do Fiat Fastback Hybrid 2026 versão I. E aí só está faltando falar para você qual é o preço do Fiat Fastback Impetus Hybrid 2026, que é a versão topo de linha com o sistema híbrido leve. Preço dele de R$ 167.990. Se você optar pela cor preto vulcano, não tem custo. Já o branco banquisa custa R$ 990. As cores metálicas prata bari e também cinza Silverstone tem o custo de R$ 1.990. O cinza extrato custa R$ 1.490. Então são essas as opções aí de cores que você tem com os seus devidos preços. E no canal Auto Agora com BR mostrei para você todos os detalhes, como funciona, qual é a motorização, quanto consome e quanto custa o Fiat Fastback com o sistema híbrido leve que o grupo Stellantis chama de Bio-Hybrid. E, lógico, mostrei aí a diferença do Fiat Fastback que não tem o sistema híbrido leve para aquele que tem o sistema híbrido leve, inclusive com o preço. Uma outra vantagem que falta falar para você sobre este carro aqui com o sistema híbrido leve para quem mora na cidade de São Paulo. Ele está isento de rodízio. E aí você pode me perguntar, mas é vantajoso pagar 40 mil a mais no Fastback que tem o sistema híbrido leve? Quem vai saber disso é você. Para isso é muito fácil. Já te dei todo o caminho, agora você vai fazer aí as suas contas, sabendo o quanto você roda por dia, o quanto você roda por mês, onde você roda e também qual a média de consumo que você consegue com o teu carro. E com essas contas vai chegar à sua conclusão. Quero aproveitar, agradecer você que está no nosso canal. Você pode seguir também o Auto Agora com BR nas nossas redes sociais, que nós estamos no Instagram. É só procurar lá, @autoagora.com.br. Estamos também no Facebook, autoagora.com.br com o logotipo laranja e o nosso portal que é atualizado diariamente com as principais notícias e novidades do mundo do automóvel. É só acessar autoagora.com.br. Você já conhece o canal? Não esqueça de dar seu like. Chegou agora? Então dê seu like também, se inscreva no canal e acione o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. E aproveita, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam, com as pessoas que querem saber sobre automóveis. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua participação. E até o próximo vídeo.